Eu escolhi falar desse tema hoje porque hoje à tarde eu estava conversando com uma amiga muito querida e surgiu uma dúvida, surgiu um assunto semelhante que está ligado a esse tema da nossa noite. Então eu achei muito pertinente que a gente falasse sobre isso aqui hoje. Nós vamos falar basicamente de como é que a gente cria as coisas da nossa vida e do quanto nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Essa frase, que a sua verdade cria a sua realidade, a gente pode colocá-la baseada em várias leis ou várias regrinhas do universo. Entre elas tem uma das leis que é uma lei hermética, que diz que tudo é mental. E o que significa dizer que tudo é mental? Significa que tudo nessa nossa realidade, nesse nosso planeta, nessa nossa vida, essa existência, tudo que acontece na nossa vida, primeiro foi criado na mente, primeiro surgiu na ideia de alguém, seja na nossa mente, seja na mente de outra pessoa. Mas tudo começa na mente. As ideias desse celular, por exemplo, pelo qual a gente está assistindo e está conversando hoje, alguém pensou nele. Boa noite, Aulo, que honra ter você aqui, sócio querido. Esse celular, o exemplo, esse celular pelo qual nós estamos aqui assistindo essa live, ele foi primeiro projetado na ideia de alguém. Então essa lei do mentalismo, que é uma lei hermética, ela diz isso. Tudo que acontece, tudo que a gente vê nessa nossa realidade, nesse nosso mundo, nessa nossa que nós chamamos hoje de vida, primeiro foi ideia de alguém. Tudo existe na mente primeiro para depois se tornar realidade, para depois se manifestar na nossa vida. O caderno que eu tô aqui anotando as coisas que eu quero falar para não esquecer de nada, também alguém teve uma ideia de fazer esse caderno e para ele se manifestar na minha vida, de alguma forma eu tive a ideia de que eu precisava de um caderno para eu poder anotar as coisas que eu quero falar para vocês. Então, ele também, para ele se manifestar, se tornar real aqui na minha casa hoje, eu tive que pensar nele primeiro, pensar que eu precisava de um caderno primeiro, ok? Até aqui entendido? Então, é uma das regrinhas do universo, tá? Uma coisa que eu acho importante é... Oi, Mariellen, linda, gratidão, seja muito bem-vinda. Tudo que eu disser aqui, gente, é o que faz sentido pra mim nesse momento, ok? São coisas que eu tenho aprendido, tenho usado na prática na minha vida e tem mudado a minha realidade. Então, o que eu peço pra vocês? O que não fizer sentido pra você, simplesmente delete, ok? Cancela. Entra por aqui, sai por aqui, independente de como você quiser usar ou chamar isso. Mas só pegue pra você aquilo que fizer sentido pra você, ok? Eu não preciso estar certa, eu não preciso estar errada. Esse é o meu ponto de vista, meu interessante ponto de vista, né, Ellen? É só o meu ponto de vista e tudo ok, tá bom? Se não fizer sentido pra vocês, mas eu quero... Tudo que eu compartilho aqui é o que faz sentido pra mim, é boa parte do que move a minha vida hoje. Então, para que a gente entenda novamente, tudo é mental, porque tudo começa na ideia de alguém, inclusive na ideia de Deus. Nós, vamos assim, por assim dizer, também somos uma ideia dele. Nós primeiro existimos na mente do todo, para depois nós existirmos, lembrando que na realidade nós estamos aqui, nós não somos carne e osso apenas, independente da sua crença. Não quero chocar com crença religiosa de ninguém, mas eu quero que a gente lembre que nós estamos aqui de passagem. Eu não sou Ana Carolina, eu estou Ana Carolina hoje, ok? Essa é a minha crença, tá bom? Então, tudo começa na mente, é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. E quando a gente fala de mente, para que a gente entenda essa frase de que a sua verdade cria a sua realidade, nós estamos nos baseando em tudo que nós acreditamos como verdade. E a gente pode dar o nome para isso de crenças, de memórias, de informação, de paradigmas, de conjunto de ideias, conjunto de pensamentos, independente do nome que nós demos para isso, mas é importante nós sabermos que essas informações, essas memórias, aquilo que eu acredito como verdade é o que se manifesta na minha realidade, no meu dia a dia, no que está acontecendo aparentemente fora de mim. Lembra que nós falamos anteriormente que tudo que eu vejo projetado na minha vida, que eu vejo acontecendo na minha vida, foi ideia de alguém? Então,
Quando a gente fala assim, às vezes parece que só o que é material, o que é físico, o que acontece dessa forma, mas não, tudo, todas as situações, todas as circunstâncias, todas as pessoas que chegam até nós, de alguma forma elas foram criadas por nós e trazidas para nós para validar aquilo que nós acreditamos como verdade. Vou dar um exemplo bem simples assim. Se a gente sabe aquela pessoa, talvez, eu espero que não, talvez nós não sejamos mais essa pessoa que a gente acorda acreditando que, ou dizendo uma frase típica que é, nossa, hoje eu vou lá matar um leão, ou eu preciso matar um leão por dia para eu vencer. Se essa é a minha verdade, se é disso que eu acredito, como é que vai ser o meu dia? Tudo que acontece na nossa vida externamente a nós, tudo que nós vemos acontecendo na nossa vida é uma projeção do que está dentro da minha mente, é uma projeção daquilo que eu acredito. Então, se eu tenho essa crença, se eu acredito que a vida é dura o suficiente para que eu tenha que matar um leão para que as coisas aconteçam na minha vida, o que vai acontecer fora de mim, ou seja, o que eu vou ver acontecendo com as minhas lentes ao meu redor, é justamente cenas para eu acreditar que a vida é dura. E aí eu vou ter um dia difícil, para eu conseguir as coisas não vai ser com facilidade, alegria e glória, porque eu acredito que eu preciso matar um leão para as coisas darem certo para mim. Importante nós compreendermos também que boa parte dessas informações, dessas memórias, dessas crenças que nós temos, elas vieram de alguém nos ensinou que era assim, alguém nos disse que era assim. E como muitas das vezes essas informações elas chegam para nós na nossa infância, na nossa primeira infância, por volta de até os 7, 8 anos de idade, e nessa idade a criança ela não tem, é como se a mente consciente, que é aquela mente que raciocina, que escolhe o que eu quero trazer como verdade para mim ou não, essa mente na criança ela não existe. Então a criança é uma esponja e tudo que falam para ela, especialmente se aquilo que é falado veio de alguém que ela confia, que ela ama, como um pai, mãe, um cuidador, uma avó, uma professora, um irmão mais velho, alguém que ela realmente toma como exemplo, aquela criança não vai filtrar se alguma coisa que falam para ela é verdade sobre ela ou não, ou é verdade sobre a realidade da vida ou não, e ela vai tomar aquilo como certo. Ah, se meu pai falou que a vida é dura, que eu tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro, que eu tenho que correr atrás do dinheiro. Eu fico imaginando a cena, a gente correndo atrás do dinheiro, desculpa, é por isso que eu ri. Mas se alguém que eu confio muito falou isso pra mim, e eu tomei aquilo como verdade, é dessa forma que a minha vida vai se manifestar externamente, porque tudo que acontece fora de nós, ou teoricamente fora, se é que alguma coisa é fora, é para validar aquilo que eu acredito como verdade. Então, se eu acredito que o mundo é horrível, que o mundo é ruim, que existe maldade demais acontecendo no mundo, essa é a minha verdade, ok? A sua verdade cria a sua realidade. Então, se a minha verdade é que o mundo é um lugar horrível, é um lugar perigoso, o que é que vai aparecer na minha realidade? São mais cenas de maldade. Eu não estou dizendo que isso não exista. Esse é um outro assunto. Na verdade não existe, mas elas vão falar disso hoje. Eu não estou dizendo que isso não é real sempre. Mas se a minha verdade é essa, é como se o meu olhar tivesse sempre voltado para eu ver aquilo que eu acredito como verdade. Faz sentido isso, gente? Então, é por isso que para aquela pessoa que acredita que o mundo é cruel, que as pessoas todas traem, que ganhar dinheiro é muito difícil, que tem que ralar pra caramba, é isso que vai se manifestar na realidade dessa pessoa. Porque é com esses olhos que ela vai estar olhando, é como se os olhos estivessem sendo treinados, é uma analogia, tá bom? Não é bem assim que funciona, mas é como se o nosso olhar tivesse treinado para enxergar só aquilo que eu acredito como verdade. Então vamos fazer uma analogia de verdade para ficar talvez mais fácil da gente entender. Sabe quando a gente vai no cinema? Quando a gente olha o filme acontecendo lá na tela, o filme tá acontecendo naquela tela? Não, né? O filme ele está sendo projetado. Existe uma máquina lá atrás de mim que está projetando aquela imagem no cinema lá na frente. A nossa mente é exatamente a mesma coisa. Tudo que tem aqui é como se a nossa mente fosse aquela máquina que projeta o filme do cinema. E tudo que eu vejo acontecendo fora de mim está baseado naquilo que está aqui dentro. Como se a minha mente fosse um projetor.
e fora da minha realidade eu tô projetando aquilo que eu acredito como verdade. Então a pergunta que eu faço pra vocês: é possível eu mudar a cena, quando eu tô no cinema, eu mudar... De repente, vamos supor que eu tô assistindo um filme, mas eu não gostei daquela cena que tá passando lá. Eu não gostei daquele mocinho, achei ele meio feio, eu quero mudar o mocinho do cinema, do filme. Dá pra eu mudar a característica desse mocinho lá no filme que tá sendo projetado, lá na tela? Dá pra eu mudar o que tá sendo projetado? Eu só vou conseguir mudar o que tá sendo projetado se eu mudar lá no projetor, ok? Tá fazendo sentido isso, gente? Tá fácil de entender? Na nossa mente é a mesma coisa. Dá pra eu mudar as cenas que estão acontecendo fora de mim? Dá pra eu mudar a outra pessoa? Dá pra eu mudar as coisas que acontecem no meu trabalho? Dá pra mudar as coisas que acontecem no meu relacionamento, querendo mudar fora, mudar o relacionamento, mudar o trabalho, mudar a pessoa? No way. Porque o que eu estou vendo acontecer fora de mim é uma projeção da minha mente. É o que a minha mente acredita como real e como verdadeiro. É o que a minha mente trouxe como informação, como paradigma, como memória, independente do nome que a gente der, o que nós falamos no início, mas é isso que está sendo projetado fora. Então não dá para eu mudar uma situação, uma cena desagradável, seja ela de escassez, seja ela de maus relacionamentos, seja ela de pouco dinheiro, seja ela de pouca saúde. Não dá para eu mudar isso fora. Eu preciso mudar a forma como eu enxergo as coisas. Eu preciso mudar a forma como eu acredito, as verdades que eu acredito. Então, se eu acredito que a vida é dura e que eu tenho que matar um leão por dia, como é que eu mudo essa minha realidade se hoje é isso que eu vejo acontecendo? É mudando o que eu acredito. É questionando essas verdades que a gente traz e se perguntando, será que é mesmo? Quem foi que falou pra mim que era tão difícil assim, que a vida tinha que ser dura e difícil? Ah, foi meu pai que falou. Ou meu pai nem falou, mas eu via ele ralando pra caramba, eu via ele dando duro pra conseguir trazer o dinheiro pra dentro de casa. Então, como eu via essa cena acontecendo no meu dia a dia, eu acreditei que aquela era a única verdade, ou era a maior das verdades. Então, o meu convite hoje é que a gente questione as nossas verdades, questione até que ponto tudo que a gente aprendeu até hoje e que não está fazendo a gente ser mais feliz, não está trazendo leveza, não está trazendo alegria para nossa vida. Então que a gente questione. E como é que eu sei se eu tenho alguma crença nesse sentido que me afasta da vida maravilhosa que eu mereço ter? Como é que eu sei se eu tenho alguma informação, alguma memória negativa que está atrapalhando a minha vida de ser extraordinária como ela merece ser? Uma das formas é: olhe os resultados da sua vida. Olhe para as áreas da sua vida e veja como é que elas estão. O seu financeiro, os seus relacionamentos, a sua saúde, os seus relacionamentos com as pessoas, o seu relacionamento com o seu par. Tá tudo bem? Você tá feliz? Você tem a alegria que você merece ter? Se a sua resposta foi não para alguma dessas perguntas, então é hora de repensar. O que é que você acredita sobre cada uma dessas coisas? O que é que te disseram e você tomou como verdade para a sua vida? É claro que o assunto é muito vasto, muito amplo, porque também essas nossas informações, essas memórias, elas são em grande parte inconscientes, ou seja, a gente não tem a noção de que pensa assim. Vamos dar um exemplo bem corriqueiro. Quem em sã consciência acredita que dinheiro não é bom? Ou que dinheiro não traz felicidade? Ok, se você conscientemente acredita, tudo bem, gente. A sua crença não é a minha e tá tudo certo. Agora, eu verdadeiramente acredito que quanto mais dinheiro eu tiver, mais leve pode ser a minha vida. Quanto mais eu tiver, mais eu posso ajudar as pessoas ao meu redor. E que se eu não tiver dinheiro, eu não tenho como pagar minhas contas, eu não tenho como adquirir nada. Então, o dinheiro é maravilhoso. Agora, quantas vezes a gente ouviu falar que não? Que dinheiro é a raiz de todo mal. Pelo amor de Deus, gente. Quem disse isso? O mal acontece, o mal que nós escolhemos ver, lembra? Porque tudo está na nossa mente. Então, o mal que eu vejo fora de mim está dentro da minha mente. Mas o mal, aparentemente, existe o mau uso desse dinheiro. Não que ele seja horrível, mas existem pessoas que talvez não usem da forma mais adequada. Mas não é o dinheiro que é o problema. O problema é as crenças da pessoa que está usando esse dinheiro. Entende, gente? Faz sentido isso? Então, começa a pensar que para eu mudar
o que eu estou vendo fora de mim. Lembrando da nossa analogia, de que a nossa mente é aquele projetor da tela do cinema. Eu não consigo mudar imagem nenhuma que está lá na tela do cinema, mas eu consigo mudar a imagem lá no filme. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Se eu quero modificar o que está acontecendo fora de mim, na minha realidade, eu preciso olhar para dentro de mim e ver quais são as verdades, as minhas verdades, que estão trazendo aquilo para a minha vida. O que eu acredito a respeito de amor? O que eu acredito a respeito de dinheiro? O que eu acredito a respeito de saúde? O que eu acredito a respeito de relacionamentos? O que eu acredito a respeito de trabalho? Tudo, gente. Nós precisamos começar a questionar tudo que a gente acredita para ver qual verdade nossa está nos auxiliando a ter a vida maravilhosa que a gente quer e que a gente merece como filhos da fonte, como parte da fonte criadora, como extensão de Deus, seja lá o nome que a gente der para isso. Se Deus é puro amor, nós somos parte dessa fonte, não é possível que Ele queira que a gente fique doente. Não é possível que esse Pai que é tão amoroso e maravilhoso, misericordioso e é só amor, queira ver a gente pobre. Não é possível que esse Pai que é só amor queira que a gente só se meta em relacionamentos horríveis, que não deem certo. Não! Ele quer que a nossa vida seja extraordinária, mas precisa que a gente queira isso. E para que a gente tenha a vida extraordinária, maravilhosa que nós merecemos ter, nós precisamos começar a olhar para dentro. Olhar para as nossas verdades. As verdades que eu cultivo me levam até essa vida que eu quero ter, ou as verdades que eu cultivo me afastam dessa vida que eu quero ter. São coisas pra gente repensar, porque a gente só vai mudar o que está sendo projetado, lembrando que tudo que acontece fora de nós é uma projeção das nossas verdades. Mas eu só mudo essa projeção quando eu mudar o que está dentro. A forma como eu olho para o que está lá fora. Por exemplo, eu vou falar por que eu resolvi falar desse assunto hoje. Vamos dar um exemplo para ver se faz sentido para vocês e traz um pouquinho mais de clareza sobre esse assunto. É só um segundo, tá? Secando minha garganta. Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito amada, muito querida, e ela estava me falando do quanto a irmã dela tem raiva do pai. Não quer nem falar com ele. Ela citou até assim, ela falou, minha irmã tá até vendo como é que ela faz pra ela tirar o sobrenome do meu pai dela. E aí, gente, como nada por acaso, como nada acontece fora que não está dentro, eu comentei com ela o quanto na minha jornada de vida eu busquei o amor desse pai. O quanto de coisas, de relacionamentos que não foram tão bons assim. É claro que todo relacionamento traz lições pra nós. Hoje eu enxergo isso. E eu enxergo porque é que tanta gente, não tão boa, mas que relações sem qualidade eu tive porque eu buscava no outro o amor que eu achava que eu não tinha do meu pai. Então, na minha realidade, a minha verdade é que eu não era amada o suficiente. Que eu era rejeitada por ele, na minha verdade, tá bom, gente? Isso não é a verdade. Ele é um homem incrível, mas eu enxergava essa relação como a rejeitada, a coitadinha. Então, por muitos, muitos anos mesmo da minha vida, na minha projeção, a minha verdade é, eu sou rejeitada, eu não sou amada o suficiente. O que eu via acontecendo projetado na minha vida? Relações em que eu me sentia pouco amada, simples assim. E é muito fácil a gente, antes de compreender tudo isso, ficar apontando o dedo pro outro, dizer, mas eu sou assim porque meu papaizinho não me amou o suficiente. Minha vida é uma desgraça porque eu não recebi o amor que eu queria. Para tudo, gente. Não tá nada fora. Tá tudo dentro. Enquanto a gente não aprender a olhar de forma diferente para as coisas, para as nossas verdades, e entender que as nossas verdades é que estão trazendo as pessoas e as cenas para nossa vida, a nossa vida não vai ser transformada. Então, voltando para essa história, eu falei para ela, que pena, né, cara? Que pena que essa sua irmã pensa dessa forma. E aí, e por que chegou nesse assunto, sua verdade cria a sua realidade? Porque o que ela acredita? A historinha, vamos voltar só um pouquinho. A história que ela acredita sobre o pai dela é que os pais se separaram muito cedo, o pai foi embora e abandonou a família para trás.
E essa é a história que ela ouviu da mãe a vida toda. Primeiro, a gente está ouvindo só um lado da história. Muitas vezes, quando a gente julga cenas, a gente não ouviu os dois lados da história. E aí, por essas histórias que ela ouviu uma vida toda, que esse pai foi embora, ela resolveu odiar esse pai. Ok, não tô julgando a vida dela, mas eu tô querendo dizer como é que as coisas acontecem na nossa vida, como é que a gente cria as coisas para nós ficarmos mais atentos. E aí, assim como na minha relação com meu pai só mudou quando eu entendi que eu estava vendo nele aquele ser que não sabia dar amor, que não sabia dizer eu te amo, que não sabia. Era como eu enxergava meu pai. Ou seja, era a minha verdade a respeito dele, criando a minha realidade daquele pai que não me amava o suficiente. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, toda vez que a gente diz de alguém, aquela pessoa é assim mesmo. Quando a gente rotula alguém dizendo, fulano é desse jeito, fulano só me trata dessa forma, fulano não me trata bem, meu pai não me quer, meu pai não me ama, eu estou criando, porque essa é a minha verdade, ok? Se eu fico afirmando isso, meu pai não me ama, meu pai não me ama, meu pai não me quer, eu sou uma rejeitada, eu tô tomando isso como a minha verdade, ok? Se eu tô tomando isso como a minha verdade, que é o título do nosso encontro hoje? Sua verdade cria sua realidade. Então, qual era a realidade que eu tinha? Era dessa, de pouco amor, de nem ligo pra você. Porque era o que eu acreditava sobre ele. Então, gente, o meu convite hoje, se só isso já fizer sentido pra vocês, já valeu eu estar aqui hoje, comecem a prestar atenção quando algo fora de nós, uma cena teoricamente fora, está nos desagradando. É hora de olhar pra dentro e pensar, o que eu penso a respeito dessa cena? O que eu penso a respeito dessa pessoa? Quais são as frases ou as palavras que eu afirmo com mais frequência a respeito dessa situação? Porque é isso que eu vou ter de volta. Porque tudo que acontece fora de nós, aparentemente fora de nós, só acontece para validar aquilo que nós acreditamos como verdade. Então, se eu acredito que eu sou uma coitadinha, eu sou uma vítima do mundo, eu vou atrair, vou criar para minha vida cenas para validarem isso, para dizer, tá vendo como você é coitadinha, como você é pobrecinha, como você é vítima do mundo, ninguém gosta de você. É isso, gente. É isso que nós vamos ter de volta. Tudo que nós temos de volta na nossa vida é a projeção. Lembra que nós falamos da projeção do filme lá no cinema? Tudo que está projetado fora de nós é a projeção do que está aqui dentro, ou do que está aqui dentro, independente do que a gente chama de mente, mas é o que eu guardo em mim, eu vejo projetado fora de mim. Então, meu convite é, você quer transformar alguma relação na sua vida? Você quer transformar alguma cena com o dinheiro, com prosperidade, com a sua saúde? Comece a mudar as suas verdades. Vou dar um outro exemplo. Tem uma pessoa que eu amo muito também. Eu adoro falar isso, porque essa pessoa, uma vez eu quis falar assim, essa pessoa vive doente, ok? Tem problemas de saúde um atrás do outro. A minha visão, a minha verdade sobre isso é que os problemas de saúde, se tudo começa na mente, se tudo começa num pensamento, se o universo é mental, como diz a lei hermética, então a doença também começa na mente, também começa com um pensamento, também começa com uma sensação e uma emoção que eu guardei e eu não soube lidar com ela. A minha verdade, ok, gente? Pra mim, as doenças são causadas... O início delas não é físico. O físico é pra minha verdade, a doença física é a última instância, o físico, que é o corpo dizendo, pelo amor de Deus, criatura, olha pra mim, olha pra você, olha pra dentro e cura todas as feridas que estão aí. Só que esse corpo vai dando sinais o tempo todo, e a gente não olha, uma hora a gente fica doente. Que é como se fosse o último sinal de alerta, o carro piscando. Sabe o carro quando tá lá a luzinha da gasolina já? Primeiro ela pisca pra avisar que tá acabando, de repente ela fica acesa eternamente. Pra mim, ok? Doença é isso, é aquela luzinha da gasolina que foi apitando, foi dando sinais que tava acabando e eu não fui olhando até que ela acaba e o carro para. E aí essa pessoa, um dia eu fui falar disso pra ela, mas o que será que você tá guardando aí dentro? Ou qual é a verdade que você guarda consigo que tá trazendo tanto problema de saúde pra você? E a pessoa falou, virou pra mim e falou, ai meu Deus, já vem ela falar que tudo é quântico, que tudo é emocional, que tudo está dentro. Ai, gente, que lindo. Ok, é a minha verdade, tá bom? E eu comecei a rir e falei, ok,
tá bom, você não acredita, tá tudo certo. Pra mim, realmente, tudo é quântico. Se eu entender que a física quântica diz que tudo é mental, tudo está vibrando, tudo é energia, tudo é consciência, pra mim tudo é quântico, porque tudo nesse planeta, tudo nesse universo é mental. Tudo nesse universo tem consciência. Então, ok, pra mim tá bom? E se não for pra vocês também, gente, tudo bem, mas eu quero só continuar essa historinha pra vocês entenderem. Aí eu tô falando com essa pessoa que vive doente, ela falou, vem você com essa história de que tudo tá dentro, tudo é emocional. Aí a pessoa falou assim pra mim, você tem que entender uma coisa. Nós somos feitos da seguinte forma, a gente foi feito pra nascer, pra crescer, pra estudar, pra trabalhar, pra ficar doente e pra morrer. Eu engoli seco naquela hora e pensei, ok, essa é a sua verdade, eu respeito. Mas entende, gente? A pessoa que acredita que ela veio pra ficar doente, na mente dela, a verdade dela é que é assim que a vida flui, é assim que funciona. Então, ok, é assim que vai ser e está tudo bem. Eu não tô julgando a crença da pessoa, mas eu tô mostrando o quanto aquilo que a gente acredita de verdade vai acontecer na nossa vida. E se eu acredito que eu nasci para ser feliz, porque eu sou parte da fonte, se eu acredito que a vida é fácil, que as coisas podem acontecer na minha vida com leveza, que viver mais um dia é um presente em vez de ser um fardo, que em vez de matar um leão por dia, eu quero viver da forma mais extraordinária e leve possível, é isso que vai se manifestar também. Se eu acredito que eu vim pra ter os melhores relacionamentos, se eu vim pra verdadeiramente despertar essa minha essência que é puro amor, é isso que vai acontecer também. Então, é por isso que eu tô pedindo pra que nós hoje questionemos as nossas verdades. Que a gente pare de dizer, nossa, casamento é difícil, né? Ter relacionamento é tão difícil, porque são duas pessoas tão diferentes que... Gente, isso é crença. Alguém disse pra nós que era assim e a gente tomou como verdade. E se você continua achando que é verdade, tudo bem, ok, gente? Volto a dizer, não tem certo e errado. Mas o que você acredita sobre relacionamento faz o seu relacionamento ser melhor? Faz ele ser mais leve? Faz ele ser mais harmonioso? Não? Então repensa. Então repensa a sua verdade. Repensa o que você acredita sobre isso. Porque precisa ser. Não é que precisa ser. Nós viemos aqui para ser. E tudo bem se no meio do caminho, um dia ou outro, der uma escorregadinha. Tá tudo bem também, gente. Faz parte. Mas o convite que eu faço é que a gente repense o que é verdade para nós. E pra gente... Deixa eu ver se eu não vou fugir de nada aqui. Porque eu gosto de falar, né, gente? Quando eu vejo, eu já parei de falar. Porque tem coisas importantes que eu queria falar com vocês aqui. Uma coisa que eu queria comentar, para mostrar o quanto essa nossa mente é poderosa e quanto ela manifesta ou materializa aquilo que a gente acredita como verdade. Tem um experimento que foi feito, tá? Pode não ser o melhor do mundo, tá, gente? Mas é um experimento e é real isso. Chegaram para um preso que foi condenado à morte, né? Num lugar que tinha pena de morte. Espera só um minutinho. E falaram pra ele assim, nós não vamos eletrocutar você, não vamos enforcar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar o seu pulso aqui, pra todo o seu sangue ir embora, e você só vai morrer quando a última gota de sangue sair do seu corpito. Plantaram essa verdade nele, ok? Vendaram a pessoa, puseram ela sentadinha na cadeira onde ela ia morrer, teoricamente. O que eles fizeram? Eles fizeram, sim, uma marquinha, assim, mas não foi um corte pra sair sangue, tá? Cortaram ele, assim, pra que ele sentisse. Puseram a mãozinha dele assim e puseram um soro pingando dali. Pingava nele e pingava num balde e ele ouvia o barulho daquele soro pingando ali, como ele estava vendado. E disseram pra ele que ele ia morrer quando acabasse a última gota de sangue. E ele acreditou. Ele ficou ali por horas, aquilo lá pingando, e ele ouvindo o barulho daquilo pingando, e ele achando que era o sangue dele que estava indo embora. Quando a última gota do soro pingou, o que aconteceu com ele? Morreu. Não é pra ser engraçado, ok, gente? Mas é engraçado no sentido de... A pessoa acreditou tanto que aquilo era verdade, que foi aquilo que a mente dele criou e projetou fora dele. E ele morreu. Isso é um experimento científico para comprovar o poder de criação que nós temos. O poder que a nossa mente e tudo que nós acreditamos como verdade acontece na nossa vida. Então, o meu convite hoje é: preste atenção no que você acredita. Olhe para as áreas da sua vida
que não estão como você gostaria. E repense, o que é que eu acredito a respeito disso? O que é que me ensinaram a respeito disso? E o que me ensinaram a respeito disso faz sentido ainda para mim? O que me ensinaram a respeito disso transforma a minha vida para melhor? O que me ensinaram a respeito disso limita quem eu sou? O que me ensinaram a respeito de amor é que amor dói? É que amar é sofrer? E amar é sofrer. Tem até musiquinha que fala disso, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Entende? Quer dizer, a gente tá tão condicionado a acreditar em verdades que a televisão mostra pra gente, em verdades que as pessoas ao redor mostram pra gente, e que não precisa ser a nossa verdade. Está tudo bem se é a verdade do outro. A gente pode sim respeitar a verdade do outro, mas ela não precisa ser a nossa. Quantas vezes a gente ouve coisas de que, por exemplo, às vezes a gente que é adulto e tem crianças sob nossa responsabilidade ou por perto, quantas vezes a gente, como pais ou cuidadores, ou os nossos pais, falaram coisas pra nós, sobre nós, ou que a gente, sei lá, não era boa o suficiente em alguma coisa, que a gente não ia conseguir alguma coisa, e nós tomamos aquilo como verdade e verdadeiramente nós não conseguimos, ou a gente já desistiu de fazer alguma coisa porque, porque lá no fundo alguém disse que pra mim aquilo não servia, e aí a gente nem tenta fazer aquilo porque, já falaram pra mim que não servia, eu acreditei como verdade. Então, de novo, pra gente encerrar esse encontro lindo, repense suas verdades. Se aquilo que você acredita hoje, se a crença que você tem a respeito de qualquer área da sua vida não te traz a vida que você quer pra você, repense se essa verdade é sua ou se essa verdade você comprou de alguém, se essa verdade você viu acontecendo em algum lugar. Porque muitas vezes, especialmente as cenas que trazem ou trouxeram na nossa infância a emoção pra nós, como cenas que a gente viu, sei lá, pai e mãe brigando, e uma criança que cresceu num lar que pai e mãe brigavam constantemente por dinheiro, por exemplo, qual você acha que vai ser a crença a respeito de dinheiro dessa criatura? Que dinheiro é bom? Se só meu pai e minha mãe só brigavam por causa de dinheiro, como é que dinheiro pode ser bom? Só que a gente viu isso acontecer, mas volto a dizer, essa era a verdade deles, porque eles também ouviram de alguém que ouviu de alguém, percebe? Ninguém tá errado, e eu não tô aqui querendo responsabilizar ninguém por aquilo que acontece na nossa vida, culpar pai e mãe nunca, pelo amor de Deus, porque eles fizeram o melhor que eles sabiam fazer, de acordo com as crenças que eles também tinham, de acordo com como eles também foram ensinados. Então que a gente repense, independente de que área da vida seja, independente de quem tá falando, de qual autoridade aquela pessoa é, se o que ela fala sobre você, ou o que ela fala sobre a vida, ou o que ela fala sobre trabalho não faz sentido pra você e não te leva pro caminho que você quer trilhar pra você, cancela, deleta essa mensagem, troca essa informação negativa por uma positiva, começa a mudar as suas verdades para verdades que façam a sua vida ser melhor do que ela já é, porque ela pode, mesmo que ela esteja ótima, hoje ela pode ser melhor ainda, sempre pode melhorar. E como pode melhorar? É uma pergunta que a gente pode se fazer todo dia, como pode melhorar? Como é que a minha saúde pode melhorar? Faz uma pergunta e joga para o universo. Como pode melhorar? Porque sempre pode melhorar. Como é que a Edneia falou aqui. Grandes verdades, Carol. Gratidão. Que linda. Gratidão você. São as minhas verdades, tá bom? Não precisa ser as suas, mas se um pouco disso fizer sentido e se a gente começar verdadeiramente a mudar o que tá aqui para mudar o que tá fora, a projeção do que a gente vê fora, nossas relações vão ser muito mais harmoniosas e tranquilas. Quantas vezes, por exemplo, a gente vê ou a gente já fez isso, a gente tá num trabalho que a gente não gosta porque tem alguém lá que trata a gente de forma inadequada, o ambiente de trabalho não é bom e a gente troca de trabalho querendo que as coisas mudem, porque a gente tá querendo mudar o filme que tá sendo projetado lá na tela. Então eu mudo de trabalho porque eu acredito que se eu mudar de trabalho tudo vai melhorar. Mas o que eu tô vendo fora de mim, acontecendo no meu trabalho, tá aqui dentro. Se eu não mudar a minha verdade a respeito daquilo, eu vou mudar de trabalho. Pode ser que no começo o meu trabalho seja lindo, tudo maravilhoso, de repente alguma coisa vai começar a desandar.
Alguma coisa semelhante àquilo que acontecia anteriormente vai continuar acontecendo. Ou alguém vai te tratar mal, ou alguém vai te destratar, ou vai te tirar da rodinha. Vai continuar acontecendo as coisas, porque não mudou dentro, só mudou. A gente quer que mude fora. E não é fora que a gente muda as coisas, é dentro. Então, que a gente também mude, por exemplo, vamos dar o exemplo desse trabalho de novo. Se eu quero que alguma coisa diferente aconteça no meu trabalho, que mude a minha relação com alguém no meu trabalho, por exemplo, eu preciso começar a pensar quais são as palavras que eu mais repito a respeito daquele trabalho, daquela pessoa. Porque, sabe, às vezes a gente fala, nossa, mas a fulana, eu chego lá, nem me fala bom dia. Ai, me trata super mal. Eu sou super boazinha, sabe? Porque a gente sempre é, né? O outro é que é chato. O outro é que é mala. O outro é que trata mal. Ai, eu sou super educada. Eu chego lá sorrindo, a pessoa não sorri. Agora, quando eu vou sair de casa, vamos pensar nisso, gente. Eu tô nesse ambiente de trabalho que não é o mais agradável pra mim. Quando eu vou sair, acordo de manhã e vou sair para esse trabalho, o que eu falo desse trabalho? O que eu falo daquela pessoa, aquela pessoinha que tá lá? Será que eu falo, nossa, hoje eu tô indo para encontrar com aquela lindeza da minha vida? Aquele colega de trabalho que eu amo, que é um filho de Deus maravilhoso, eu já saio pensando, ah, meu Deus, eu vou encontrar aquele mala, que toda vez que eu encontro com aquela criatura, ela me trata daquele jeito. Percebe, gente? Eu tô criando essa minha verdade, que a pessoa é um mala, que a pessoa é uma chata, que ela vai me tratar de forma negativa. Eu estou criando a minha verdade, está criando a minha realidade. Então, se nós queremos mudar a nossa realidade fora, não há outra forma de mudar fora que não seja mudando dentro. Mudando a forma como a gente enxerga as pessoas, mudando a forma como nós enxergamos as situações, mudando a forma e a verdade que nós acreditamos sobre nós, sobre a vida, sobre tudo na vida. Porque tudo está dentro. Tudo é mental. Como diz a lei hermética, tudo é mental. Tudo sempre começa numa ideia. E se eu tenho uma ideia de que as pessoas vão me tratar mal, é essa ideia que vai se manifestar na minha vida. Se eu tenho uma ideia de que brigar num relacionamento é verdade, é comum, é isso que vai se manifestar no meu relacionamento. Se eu tenho uma ideia de que ganhar dinheiro é muito difícil, é isso que vai se manifestar no meu relacionamento, nas minhas finanças. Independente, gente, de crise, independente de situação do mundo, independente de coronavírus, o que acontece fora está dentro. Não tem nada a ver com quem é o governo, a crise que está no mundo. Não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Mas essa é a minha verdade, eu vou dizer. É dentro que se muda fora. Tudo que eu vejo fora, lembra disso. O que eu vejo fora é projeção na tela do cinema. E eu não consigo mudar a projeção. Eu só consigo mudar o que tá aqui, no meu projetor. Tá bom, gente? Como o que a Jenny falou. Começar com pensamentos positivos já melhora muito. Perfeitamente, Jenny, é um maravilhoso passo. É isso mesmo, incrível esse passo. Talvez não seja o único e tá tudo bem, mas ele é maravilhoso. Porque quando eu mudo, eu começo a dizer coisas positivas. Pensar de forma positiva. Lembra que o meu pensamento, tudo começa na mente, tudo começa como um pensamento. Se o meu pensamento é bom e é positivo, o que eu vou começar vendo fora de mim também vai ser bom e positivo. Perfeito, Jane, é isso mesmo, ok? Então, que esse seja o nosso treino essa semana, questionar as nossas verdades, olhar para as áreas da nossa vida e ver que área pode melhorar e se tem alguma coisa para melhorar, então o que eu posso fazer diferente, o que eu posso pensar de forma diferente, que verdade eu tenho a respeito daquilo que eu posso mudar e entender que aquela verdade não é minha e não... Até pode ser minha, mas pode não fazer mais sentido pra mim e eu não querer mais. E eu transformar essa verdade. Então que a gente se questione e mais do que questionar, que a gente olhe pra dentro. Sempre pensando que o que eu quero, o que eu vejo fora está me incomodando, é dentro de mim que eu preciso transformar aquilo. O que eu vejo fora e não tá acontecendo como eu gostaria... São as verdades dentro de mim que eu preciso questionar. São essas memórias, essas informações, essas crenças que eu preciso transformar, que eu preciso curar, que eu preciso limpar, que eu preciso transmutar. Ok, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que de alguma forma isso faça sentido e também traga luz, traga harmonia, traga alegria, traga leveza, traga facilidade para a vida de cada um de vocês. Lembrando que a vida pode ser muito mais fácil do que a gente acredita que ela é. A vida pode ser muito mais alegre do que a gente acredita que ela é, desde que tudo isso esteja dentro de nós. Desde que eu não espere que nada fora de mim me traga felicidade. Desde que eu não espere que nada fora de mim traga alegria que já é minha, já está dentro de mim.
Eu preciso sentir aqui dentro, é justamente o contrário. Eu preciso ser feliz aqui dentro para eu ver a felicidade acontecendo lá fora. A alegria precisa ser uma verdade aqui dentro para que eu veja a alegria acontecendo fora. A gratidão, como diz a Jane, gratidão, lindeza. A gratidão precisa ser uma sensação, uma verdade aqui dentro para que eu veja mais cenas fora, trazendo situações para eu agradecer e para eu ser grata. Tudo começa dentro, tudo está dentro, tudo parte de nós para retornar a nós. Não existe nada fora. Tá bom, gente? Então, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Espero que de alguma forma isso faça sentido e que a gente pratique isso. Tá, se você não acredita em nada do que eu falei, tenta, experimenta fazer isso, experimenta olhar para a pessoa de outra forma, experimenta olhar para o seu trabalho de outra forma, experimenta acreditar que a vida é maravilhosa e é fácil ao invés de ser uma luta todo dia. Depois você me conta se mudou ou se não mudou, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Gratidão por mais uma vez vocês escolherem estar aqui, tá bom? Até semana que vem, terça-feira às 20h20, se tudo correr bem, se Deus assim quiser, e eu acredito que Ele quer, tá bom? Beijo no coração, gente. Fique com Deus.